Saudações, Dux e Duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise de contratação, possível contratação do Fluminense. Juan Jesus vindo para o Flu. Então, quer saber um pouquinho mais? Sente no meu divã e só bora que a gente vai comentar bastante sobre ele. E bom, continuando a saga de que a gente precisa de um zagueiro realmente confiante, porque David Braz e Vitor Mendes parece que não passam confiança no Diniz. Juan Jesus poderia estar pintando no Fluminense. O diretor do Fluminense, Fred, fez contato com o zagueiro do Napoli. E bom, vamos lá. O Juan Jesus ele tem 31 anos de idade. O contrato dele é até o meio de 2023. Isso é muito importante porque facilita muito a possível contratação. Até porque eu acredito que o Napoli não vai querer ter ele continuar com ele no Napoli. Então isso facilitaria pelo menos pro Juan Jesus vir pro Fluminense até no máximo meio de ano. Isso é muito interessante. Novamente, como é que eu faço a minha situação de contratação? Eu escuto o jogador, eu escuto a torcida e escuto a gestão. Na parte da torcida, eu analisei justamente várias pessoas que comentaram sobre isso e a torcida do Flu gosta do nome e quer a contratação. Como é que eu faço justamente esse estudo para falar que se a torcida gosta ou não? Eu simplesmente abro o Twitter e vejo justamente como é que está a situação de Juan Jesus e de se esse nome é interessante ou não para o Fluminense. Eu faço uma análise de extrato e a partir dessa análise de extrato eu vejo se ele realmente é viável ou não. E de fato, o zagueiro do Napoli tem muito torcedor que quer ele no Fluminense. E ele até seria um dos melhores realmente de contratação. Até porque o Napoli está muito bem. É um ótimo zagueiro que está realmente provando bastante. Você vai ver um pouquinho mais tarde. Viria para disputar a titularidade de Manuel, que seria muito mais importante isso. Eu sempre falo que, na minha concepção, as contratações hoje do Fluminense deveriam seguir o padrão da sistema de contratação do Diego Ribas. O Diego Ribas ele foi para o Flamengo não foi para ser titular absoluto, mas sim para ser todo um processo para transformar um time do Flamengo em muito melhor. Parece que muita gente não percebe isso, mas para você sempre continuar a ter um time melhor, você sempre precisa ter jogadores que realmente são capacitados para serem titulares e melhorarem mais o time. E não é à toa que, na minha concepção, por exemplo, o Marcelo vindo para ser titular, você poderia ter agora o Juan Jesus vindo para ser titular. E sabe o que aconteceria? O nível do Fluminense ia aumentar. E é muito interessante ver isso. Para você ver, né? E claro, por que eu acho? Porque eu acho que o Manuel, mesmo sendo um ótimo jogador, o Juan Jesus ele é melhor ainda. Ainda mais sendo bastante, ainda mais com pouco tempo, né? Antes de continuar falando mais sobre o jogador, faz tudo que está aqui na tela. Se inscreve no canal, faz tudo para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais estão na descrição desse vídeo. Vejo todos os dias de 10, 12, 20 horas. Clique na tela aí, já que você não quer saber mais disso, só bora. Métricas e gestão do Flu. A métrica do Fluminense ela é muito pensada em jogadores de até 32 anos de idade, de 24 a 32 anos de idade. Então ele estaria na métrica do Fluminense, da contratação do Fluminense. E também de um contrato que acaba de um cara que ainda está contratado naquele time, ou até mesmo um contrato que está quase terminando. E o contrato do Juan Jesus está quase terminando, vai acabar no meio do ano. Então isso ajuda muito mais a questão da gestão do Fluminense com o próprio jogador. E bom, também pensando em gestão, o Fred está querendo o jogador. Será que vai? Porque até agora a gente viu que já houve uma negativa do Samir Caetano. O Dória ainda não se sabe muito, mas me parece que vai ficar. E o Juan Jesus é o mais fácil dentre eles. Eu comentei no vídeo lá atrás sobre o Fred, sobre como que o Fred está fazendo tudo, sobre toda essa contratação. Eu falei que dentre o do mais fácil ao mais difícil, o mais fácil na minha concepção é o Juan Jesus.
E aí eu me preocupo se realmente ele não vier pro Fluminense. Então me preocupa bastante. Na minha concepção é mais fácil, mas vamos aguardar para ver se realmente essa mais fácil significa que vai acertar. No Napoli, e olha só como que é fácil. No Napoli é reserva e seria mais fácil ter o jogador. Por quê? Porque o jogador reserva quase ninguém realmente dá bola. Ele é reserva, cara. Olha só, já tem 28% de jogos como titular. Meteu um gol? Meteu um gol. Mas olha só a participação de minutos em campo. O que eu tô falando pra você é que no Napoli eles não fazem tanta questão de ter esse jogador. Atualmente o Napoli ele não precisa ter esse jogador. Então é mais fácil ainda. Olha só, mais um elemento. Eu já falei sobre o elemento de que tá quase terminando o contrato dele. Primeiro elemento. Segundo elemento, a contratação dele seria mais fácil porque ele é reserva. A terceira situação é que realmente parece que o Juan Jesus gosta muito do Fred. Olha só quantas facilidades o Fluminense tem com o Juan Jesus. Só falta assinar, né? E aí, uma questão simples, né, de justamente observar ali, que poderia ser mais para o meio do ano, ou se o Diniz observar, viria mais cedo pela questão do Manuel. Que é uma outra situação que poderia também acarretar ali. Na minha concepção, vai ficar evidente se por acaso o Fluminense não conseguir contratar esse jogador, que o Fluminense não está muito forte no mercado. Veria muito para ser o titular do Fluminense. Um ótimo jogador, um jogador que é goleador, um jogador que já teve participação no jogo de seleção de brasileira. E não sei se o Napoli realmente faria tanta questão de ter um reserva e não enviá-lo embora e falar assim, olha só, a gente faz uma contratação, uma desvinculação amigável aqui, em que ninguém paga nenhuma multa e você pode ir para o futebol brasileiro. Espero que aconteça isso. Se é um jogador do Napoli, se realmente participou até mesmo de um lance de gol, se realmente é um jogador que chegou no Napoli, que hoje é considerado um dos melhores times da Itália, significa alguma coisa para o Fluminense. Diferente, por exemplo, do Doria e do Samir, que estão em times mexicanos, que são times bem piores do que a nacionalidade brasileira crê. O Juan Jesus está num time muito forte, que está realmente destruindo no campeonato italiano e já fez até um gol, mostrando que ele pode ser também um zagueiro artilheiro igual como o Manuel. Fred está realmente conversando com o jogador. Napoli não faria tanta questão, como também não vai fazer tanta questão de renovar o contrato com o jogador. E vamos observar mais o tempo, vamos ver se o Fluminense consegue essa contratação. Eu torço que sim. Eu acho que o Fluminense precisa de mais um zagueiro para terminar as contratações. E só vamos. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Clique na tela aí. Se você gostaria de ter essa contratação, deixe nos comentários. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.